Eu não sei se a gente está no... Eu quero o texto do médico, porque eu acho que está invertido. Talvez? Agora sim. A gente vai conversar via Skype sobre esses testes, então a gente já começa o programa com eles. E a gente vai falar como é que eles estão evoluindo, como é que está o avanço de todas essas descobertas, de como é que está a situação. E a gente conversa com alguém que está aí muito ligado a todos os estudos do vírus, a situação em que a gente está nesse momento da pandemia. Um bate-papo importante com o médico hematologista, hemoterapeuta do Hospital Israelita Albert Einstein, que já está comigo. Ele é coordenador da pós-graduação em hematologia, hemoterapia e pesquisador afiliado do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas, a Abrale, Dr. Nelson Hameslak. Boa tarde, Dr. Nelson. Oi, boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Eu falei o seu sobrenome de forma correta? Das poucas pessoas que conseguem falar o meu sobrenome da forma correta pela primeira vez. Oh, que bom, que alívio. Muito obrigada, eu sei que seu tempo é precioso e graças a Deus por isso, porque a gente precisa de médicos excelentes, assim, focados como você tem sido e tem feito um trabalho tão bonito. Eu queria que a gente tentasse primeiro falar sobre a situação, né? Como é que hoje está a pandemia, o que a gente tem hoje em relação principalmente ao nosso estado, ao Albert Einstein, que é um hospital de referência. Bom, não há dúvidas de que essa epidemia chegou no Brasil, em todos os estados, aqui em São Paulo, de uma forma mais importante, né, afetando inúmeros paulistas e paulistanos. Nós sabemos que está travando o Skype, né? Cerca de 80% é extremamente leve, vai ser uma doença extremamente leve, e 20% vão requerer cuidados especiais, e desses, na verdade, do total, 5% vão precisar de terapia intensiva. Então, esse é o nosso principal nó, né? Que é a disponibilidade de leitos em terapia intensiva para 5%, porque 5% da população da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo é muita gente, né? E, na verdade, todos os sistemas de saúde, eles não trabalham com folga por uma questão de custos, quer dizer, então uma epidemia, ela sempre pega o sistema de saúde de surpresa e, infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje aqui. Aqui no Albert Einstein, nós tivemos, como foi o primeiro hospital a diagnosticar o primeiro caso da Covid-19, no início nós tivemos uma procura muito grande, depois um aumento do número de internações, a UTI bastante cheia, mas o que a gente já nota hoje é que já começa a diminuir o número de pacientes de terapia intensiva, de pacientes graves. Então, aparentemente, a população, essa primeira população que foi afetada, principalmente dos que vieram de fora, viajaram ou que tiveram contato com essas pessoas, com as medidas de isolamento social, de cuidados, lavagem de mão, agora o uso de máscaras, o que nós temos notado é que talvez, pelo menos para esta população aqui da instituição, a gente esteja começando a achatar a curva, que a gente chama, não é? E com isso poder, na medida do possível, voltar a ampliar os tratamentos das pessoas que precisam, não por causa da Covid, mas porque tem câncer, doenças do sangue, doenças cardiológicas, neurológicas, e que, portanto, começam a precisar, de novo, serem atendidas, e isto, então, nós estamos preparados agora, já com fluxos diferentes para pacientes com a infecção, sem a infecção, pessoas, os profissionais da saúde também
divididos para atender essas populações, dando segurança tanto para o paciente que tem a Covid como o que não tem. E a gente tem visto que essa tem sido a conduta do governo do Estado, do secretário da Saúde, dos comitês, de realmente procurar dar esse tipo de atendimento à população de São Paulo e vemos isso em vários estados do Brasil também. Bom, notícias otimistas, né? Eu acho que fica todo mundo muito contente de perceber, então, que a gente está aí menos afogado na situação toda e podendo dar seguimento a todos os outros tratamentos. Como você falou um pouquinho do nosso estado, e aí é bom a gente lembrar que o Brasil, ele realmente é gigante, como dizem, em dimensões continentais, eu acho que agora está conseguindo fazer um olhar mais específico para cada região, né? Porque ainda existem estados onde tem um número muito grande e o sistema de saúde está bem colapsado, né? Está muito cheio, muito tumultuado. Mas bom que a gente já esteja nesse caminho. Essa experiência de São Paulo, podendo passar como informação para os outros estados, tem relevância, é interessante? Temos novas descobertas em relação ao vírus? Bom, na verdade, a orientação aqui em São Paulo ainda fique em casa, não é? Porque ainda não chegamos num momento em que a gente pode afrouxar essas medidas. Provavelmente isso está previsto para maio, né? Talvez aí na segunda semana de maio, se procurar ver se isso já é possível. E mesmo assim, tem que ser feito de uma forma muito organizada. Isso não é feito tipo abre a porteira e todo mundo sai para fazer o que sempre fez. Aliás, não querendo ser pessimista, eu já vi que você gosta de pegar pelo lado otimista da coisa, mas não querendo ser pessimista, eu não acredito que as nossas vidas a curto, médio prazo vai voltar a ser a mesma de antes. Quer dizer, eu acho que coisas que vieram para ficar, por exemplo, reuniões à distância, festas, quer dizer, uma série de coisas, aglomerações, essas coisas nós vamos ter que conviver e não tê-la por muito tempo. O que nós vamos ter é um afrouxamento lento e parcial, tanto em São Paulo quanto em outros estados. A gente tem visto estados que estão bastante comprometidos, como, por exemplo, todo mundo tem visto aí o drama que Amazonas está passando, Manaus está passando com relação a isto. Quer dizer, hoje todos os outros estados, o próprio governo federal tem que dar uma atenção maior a esses estados que estão mais comprometidos. O Brasil é um país que não é uniforme, né? Ele é um país enorme, né? E, na verdade, cada cidade, cada estado vai ter que encontrar a sua solução. O que nós temos de obrigação é uns ajudarmos os outros, não é? Que eu acho que um preceito da igreja, de todos os... E agora, numa epidemia, isso tem que ser vivido de uma forma extremamente intensa. Aqueles que podem ajudar aqueles que precisam. Perfeito. Agora, a gente precisa tomar todos esses cuidados e, como você disse, não é hora da gente fazer afrouxamento e a gente fica sempre na expectativa de uma solução. A solução seria uma vacina? Sem dúvida alguma. Eu acho que a solução é uma vacina e eu acho que a boa notícia é que desta vez, se você comparar essa epidemia com as epidemias do passado, por exemplo, da gripe espanhola em 1917, 1918, ou até na Idade Média com a peste negra, né? A grande diferença que eu vejo hoje é que você não vê ninguém perguntando se vai ter ou não vai ter alguma coisa para prevenir. As pessoas perguntam quando vai ter. Quer dizer, então, quando que nós vamos ter uma vacina? Então, hoje a medicina ela avançou de uma forma incrível, né? Em que esse vírus, em menos de um mês, nós já sabíamos
qual é a sua forma genômica, já tínhamos testes, já temos uma série de pesquisas com um monte de remédios, um monte de pesquisas com vacinas. Então, na verdade, a gente espera que isso venha logo. Agora, logo para novos medicamentos e vacinas, é um tempo longo para o que a gente precisa, né? Se a gente considerar que todo medicamento, toda vacina tem que passar por estudos in vitro, depois estudos em animal, depois estudos que mostrem que ele não traz toxicidade para o paciente, depois estudos que mostram a sua eficácia, né? Nós estamos falando aí num prazo que não é de menos de um ano e meio. Quer dizer, então, vacina... É por isso que eu coloquei a você antes que a nossa vida não vai tão rapidamente voltar ao que era. Agora, por outro lado, nós aprendemos um monte de coisas, né? Aliás, todos os dias nós aprendemos com o coronavírus, todos os dias. Nós médicos, nós profissionais da saúde, é impressionante. Aquilo que a gente pensava a semana anterior é diferente dessa semana, né? Então, por exemplo, eu me lembro que quando essa epidemia começou, a orientação era de só usar máscara aquelas pessoas que tinham sintomas. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, quer dizer, dentro do possível todo mundo deve usar máscara, porque com isso nós estamos prevenindo que aquelas pessoas que estão assintomáticas com o vírus não passem esse vírus para frente, né? Outras coisas, como lavagem de mãos, princípios de higiene, chegar em casa e tirar o sapato, tirar a roupa, tomar banho, quer dizer, então, por incrível que pareça, quer dizer, o maior combate que a gente pode dar hoje para essa epidemia são medidas simples, né, que todos nós devemos tomar de higiene. E isso traz outras vantagens, né? Se você parar para pensar, essa é uma época do ano aqui no Brasil que já começam os outros vírus, né? Vírus essencial respiratório, influenza, H1N1, essa coisa toda. Então, eu acredito que as medidas que nós estamos tomando para a Covid-19 vai também ajudar a prevenir as outras doenças, por todos esses cuidados de higiene, né? Então, acho que é isso que nós temos que procurar cuidar para todas as pessoas. Muito bem, tomara que esses cuidados tenham vindo para ficar, né? Porque são medidas as ideais para que a gente possa ter um bom convívio, né? A gente precisa realmente ser firme nesse tipo de higiene. Em relação a quem já teve, que já fez teste, que já tem o IgG positivo, existe algum ponto para que essa pessoa possa ficar de fato segura? Vocês já chegaram a alguma conclusão em relação à recontaminação? Bom, nós não sabemos, na verdade, nós não sabemos se o tipo de anticorpo que o indivíduo forma para coronavírus é o mesmo, por exemplo, do sarampo. Quer dizer, quando alguém teve contato com sarampo uma vez, fica protegido o resto da vida, não é? Ou se ele está mais para o H1N1, que normalmente você tem mutações, tem variações, a vacina dura pouco, então você tem que vacinar ano a ano as pessoas. Isso nós ainda não temos uma certeza, né? Mas o que a gente acredita, nós não temos nem certeza se existe a chance de reinfecção. Outra coisa também, os nossos testes ainda não são excelentes, quer dizer, são testes ainda com falhas de sensibilidade, especificidade. Então, exemplo, a gente às vezes vê pacientes que tiveram a coronavírus sabidamente com o teste do PCR, que é feito no nariz e na boca, e depois não desenvolve anticorpos. Ou será que a gente não consegue medir esses anticorpos? Então, tem uma série de perguntas ainda que a gente não sabe. Agora, aqueles que desenvolvem anticorpos, essas pessoas, teoricamente, pelo menos por um bom período, devem estar mais protegidas do que as outras. Tanto é verdade que uma das coisas que a gente tem procurado fazer no mundo inteiro e aqui no Brasil também é colher sangue dessas pessoas, separar o plasma, que é a parte líquida do sangue, né, para, de repente, tentar usar isto
como uma maneira de combate a quem tem o vírus e a doença grave. Então, existem vários protocolos. Aqui no Einstein tem um protocolo de pesquisa que é capitaneado pelo Dr. José Mauro Kuttner e que a gente tem procurado colher dessas pessoas. E tem acontecido uma coisa interessante também, porque para você colher, você precisa ter certeza que o indivíduo não tem, apesar de não ter ainda nenhuma documentação de que a Covid passe pelo sangue. Mas o que nós temos procurado fazer é um teste tanto no sangue quanto um teste nasal. E o que a gente nota é que aquela ideia que se tinha de que depois de 14 dias o teste não está mais positivo, não parece ser assim, não. Quer dizer, tem gente que mantém o teste ainda 21, 28 dias positivo. O que isso significa? Não sabemos. Isso é um resto de vírus, um vírus morto, se passa ou não passa a doença, mas é uma experiência que a gente está adquirindo aqui junto a essas pessoas que vêm fazer a doação com essa finalidade. Perfeito. Aqui a gente acaba recebendo perguntas, os telespectadores ficam querendo que a gente colha as informações, né? E tem sido interessante o número de perguntas que chega até a nossa produção, querendo saber se o vírus aqui no Brasil está diferente, uma vez que a gente está vendo pessoas jovens indo a óbito, tendo a Covid-19 de forma mais grave. Vocês chegaram a alguma conclusão em relação a isso? Bom, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para comentar isso em primeiro lugar, porque não é uma área que eu venho estudando profundamente, essa parte mais epidemiológica, mas daquilo que eu tenho visto, eu acho que o Brasil... Bom, em primeiro lugar, que vírus é uma coisa que pode ter mutações, então é óbvio que pode ser que o vírus de hoje seja diferente de amanhã, ou o vírus que teve na China seja diferente do da Itália e assim por diante. Então, essa variação é real, ela pode existir para qualquer tipo de vírus. A gente vê isso muito comumente com o H1N1. Agora, o que a gente sabe é que essa doença, do ponto de vista de infectar, ela não respeita muito idade. O que parece é que ela é mais grave em determinados grupos chamados de risco, que são os hipertensos, os diabéticos, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm imunossupressão, pessoas com câncer. Quer dizer, parece que essas pessoas podem apresentar doença mais grave, mas isso não é matemático. Então, você vai ter pessoas idosas que vão sair ilesos. Nós recentemente vimos aí exemplos de nonagenários, centenários que isso acontece. E é até fácil tentar explicar isso, Porque o que faz uma pessoa ficar nonagenária ou centenária? Quer dizer, provavelmente ela deve ter uma carga genética do bem, para que ela possa estar chegando nessa idade. Então, não é surpreendente você ver, eventualmente, que essas pessoas possam superar a Covid. Por outro lado, você também vai ter jovens que podem ter a doença mais grave. A outra coisa também, que também a gente tem que levar em consideração, é que, de uma forma ou de outra, eu acho que aqui no Brasil, nós começamos precocemente a questão do isolamento, a questão de deixar as pessoas em casa, de lavagem de mãos. Então, pelo menos até o momento, e eu juro que eu espero que nada aconteça para o futuro, a gente não está vendo aqui no Brasil, com raras exceções, o que aconteceu na Itália, por exemplo, o que aconteceu na Espanha. A gente não tem visto isso com tanta frequência. Mas, sem dúvida alguma, essa questão que você colocou é um objeto de estudo mesmo, para saber se existem diferenças entre países, estados, condição social, imunossupressão ou não. Acho que tudo isso nós vamos estar aprendendo e vamos ter essas definições mais para frente.
Tá ótimo. Para terminar a nossa conversa, as pessoas também perguntam porque uns pegam com tamanha força e desenvolvem a doença de forma grave e outros não. Tem alguma relação com a carga viral? Tem alguma relação com a forma de contágio? Olha, ninguém sabe isso. Na verdade, não se sabe se isso tem a ver com carga viral ou não, né? Faz um pouco de sentido essa questão de carga viral, porque se observou em alguns países que, por exemplo, os profissionais da saúde, às vezes tinham a doença mais grave, né? Então, são pessoas que estão na linha de frente, trabalhando diretamente com secreções, com intubação, etc. e tal. Então, pode ser que esse seja um dos fatores, mas, na verdade, nós não sabemos se isso tem a ver também com a constituição genômica de cada pessoa, né? Isso tem que ser um estudo ser feito para frente. Eu acho que muitas perguntas não têm resposta, essa é a grande verdade, né? Nós estamos aí, se você parar para pensar, nós estamos aí há muito pouco tempo dessa epidemia, quer dizer, tudo é muito novo, né? E apesar desse muito pouco tempo, o número de estudos é impressionante, né? A quantidade é absurda, né? São centenas, já estamos chegando a quase milhares de estudos no mundo inteiro e só aqui no Brasil nós estamos chegando já na marca dos 150 estudos aprovados pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Então, muitas dessas coisas nós vamos saber depois, né? Mas as coisas básicas, eu acho que a gente já tem um aprendizado muito grande, que são esses cuidados que as pessoas todas devem ter. Muito bem. Muito obrigada, doutor Nelson. Foi um prazer conversar contigo, a gente poder pensar um pouquinho nesses ensinamentos que o coronavírus está trazendo para a gente. Eu fico imaginando que para todos os médicos, para todo o corpo clínico, é um grande desafio. Força para vocês, muita sabedoria e até a próxima oportunidade, quem sabe com algumas novidades já, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite e pela oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigada.